RDL200. O RDL200 representa um novo conceito de receptor, pois suas características são únicas e facilitam sua utilização. Possui dois relés que podem ser programados como sem retenção, com retenção, sensor, abertura e fechamento e bateria baixa. Estes relés podem ser acionados por senha no teclado do receptor e por controle remoto ou sensor. Display de LCD para identificação de usuário, tanto na programação dos controles e sensores, quanto na hora do acionamento dos relés. Aprende e apaga os controles remotos e sensores individualmente em qualquer posição de sua memória. Memória para 330 controles remotos e 40 sensores. Todos eles identificados individualmente. Sua frequência de trabalho é de 433.92 MHz na dupla tecnologia Hope Encode e Roll Encode. Detecta a bateria baixa dos sensores sem fio e controle remoto. Você não vai se preocupar em ficar testando as baterias dos sensores e controles, pois uma vez programado para esta função, o receptor acionará o segundo relé informando a bateria baixa. Para executar qualquer programação, é necessário utilizar a senha mestre, garantindo assim a segurança do equipamento. Modo de programação. Para entrar no modo de programação, pressione a tecla ESC por 3 segundos. No display, o receptor solicitará a senha. Digite 5678 ou a nova senha, caso já tenha modificado. O receptor irá emitir 2 bips confirmando o acesso. Aprender controle remoto. Após estar na programação, digite a opção 0. Em seguida, selecione a posição de memória onde gravará o controle. Depois, nomeie o controle remoto e digite a tecla Enter. Após ter feito isso, pressione a tecla ARM-A. Em seguida, pressione a tecla desejada do controle remoto. Caso for utilizar mais uma tecla do controle, pressione a tecla ARM-A no receptor e logo em seguida a nova tecla do controle. Para encerrar, pressione a tecla Enter. Caso seja necessário gravar outro controle, repita o processo escolhendo outra posição de memória. Aprender sensor. Após estar na programação, digite a opção 1. Em seguida, selecione a posição de memória onde irá gravar o sensor. Nomeie o sensor e depois pressione a tecla Enter. Após ter concluído esse passo, pressione a tecla ARM-A e afaste o ímã do sensor. O receptor receberá o sinal e ficará aguardando a confirmação. Para confirmar, pressione a tecla Enter. Caso seja necessário aprender outro sensor, repita o processo escolhendo outra posição de memória. Apagar um controle remoto. Após estar na programação, digite a opção 2. Em seguida, selecione se deseja apagar somente um controle ou todos os controles. Se optar por apagar todos os controles, confirme a opção desejada com a tecla Enter. Se optar por apagar um controle remoto individualmente, selecione esta opção e, em seguida, digite a posição de memória do mesmo. Se for o controle desejado, confirme com a tecla Enter. Caso não seja, pressione a tecla ESC. Para apagar outro controle remoto, repita o mesmo processo. Apagar sensor. Após estar na programação, digite a opção 3. Em seguida, selecione se deseja apagar somente um sensor ou todos os sensores. Se optar por apagar todos os sensores, confirme a opção desejada com a tecla Enter. Se optar por apagar um sensor individualmente, selecione esta opção. Em seguida, digite a posição de memória do mesmo. Se for o sensor desejado, confirme com a tecla Enter. Caso não seja, pressione a tecla ESC. Para apagar outro sensor, repita o processo. Funções do relé. Após estar na programação, digite a opção 4 e em seguida selecione o relé 1. O receptor mostrará em seu display as opções com retenção, sem retenção, sensor, abertura e fechamento. Selecione a opção desejada e confirme com a tecla Enter. Repita o processo para o relé 2. Função de bateria baixa. Esta função tem como finalidade mostrar ao usuário quais os controles remotos e sensores estão com a bateria descarregada.
Após estar na programação, digite a opção 5. O receptor mostrará em seu display quais as posições de memória que estão com bateria baixa. Para sair, pressione a tecla ESC. Alterar senhas. O receptor sai de fábrica com a senha mestre 5678 e para alterá-la é simples. Após estar na programação, digite a opção 6. O receptor mostrará em seu display as seguintes opções: senha relé 1 e relé 2, senha relé 1, senha relé 2, senha mestre. Escolha a opção desejada e pressione a tecla Enter. Em seguida, digite a nova senha e confirme com a tecla Enter. Status da memória. Essa função tem a finalidade de mostrar ao usuário quantos controles remotos e/ou quantos sensores estão cadastrados no receptor. Após estar na programação, digite a opção 7. O receptor mostrará em seu display a quantidade de controles remotos e/ou sensores que estão cadastrados. Reset do receptor. Após estar na programação, digite a opção 8. O receptor mostrará em seu display a seguinte pergunta: deseja resetar a central para o padrão de fábrica? A partir dessa pergunta, basta pressionar a tecla Enter para confirmar o reset. Lembrando que, se o reset for executado, a senha mestre volta ao padrão de fábrica. Os sensores e controles remotos são apagados e os relés ficam na configuração de fábrica. Restaurar senha mestre. Esta função serve para que você consiga restaurar a senha mestre de fábrica sem perder as configurações atuais. Para isso, retire a alimentação do receptor e em seguida volte à alimentação pressionando as teclas 4, 7, asterisco simultaneamente. Confirme a opção com a tecla Enter. Acionamentos dos relés. Para acionar os relés, utilizando o teclado, temos 3 tipos de senha. Senha 1, que permite escolher qual relé irá acionar. Padrão de fábrica é 1, 2, 3, 4. Senha 2, aciona o primeiro relé. Padrão de fábrica 3, 4, 5, 6. Senha 3, aciona o segundo relé. Padrão de fábrica 6, 7, 8, 9. Para efetuar o acionamento, basta digitar uma das 3 senhas no teclado. Caso o usuário erre a senha 5 vezes consecutivas, o teclado é bloqueado por 5 minutos. Lembrando que para as senhas funcionarem, os relés devem estar programados como sem retenção, com retenção ou temporizado. Para utilizar o receptor, obedeça os seguintes padrões de conexão: fio vermelho, positivo da alimentação; fio preto, negativo da alimentação; fio azul, NF do relé 1; fio branco, comum do relé 1; fio verde, NA do relé 1; fio amarelo, NF do relé 2; fio roxo, comum do relé 2; fio cinza, NA do relé 2.